Foram quase 2 anos de espera, mas finalmente a Fórmula 1 está de volta aos Estados Unidos. E hoje eu vou apontar 5 motivos para você prestar bastante atenção no GP de Austin desse fim de semana. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GP às 10. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí, uma prévia do GP dos Estados Unidos que acontece neste próximo domingo, mais uma etapa aí decisiva da temporada 2021 da Fórmula 1. Finalmente a Fórmula 1 retorna também aos Estados Unidos, né? Foram 2 anos aí desde a última corrida lá, é claro que não deu para correr em 2020 por conta da pandemia, e inclusive em 2021, né, que foi um ano onde a Fórmula 1 se focou muito mais em estar no Oriente Médio e na Europa, né, por conta ainda de diversas restrições de entrada em diversos países, então houve essa dificuldade, então pelo menos a reaparição do GP dos Estados Unidos, acho que ela dá uma boa sensação de retorno à normalidade das coisas, e que com certeza vai ficar mais reforçado assim que a Fórmula 1 também voltar para o México, voltar para o Brasil e tudo mais. Mas enfim, hoje eu estou aqui para apontar 5 fatores aí para a gente prestar bastante atenção nesse GP que promete ser um dos mais decisivos dessa temporada. Bom, vamos começando. O primeiro fator é domínio da Mercedes. Bem, desde que o GP dos Estados Unidos entrou de volta ao calendário em 2012, né, com o Circuito das Américas em Austin, e desde o início da era híbrida em 2014, a Mercedes só perdeu lá uma única vez, em 2018, foi aquela grande corrida vencida pelo Kimi Raikkonen, mas também foi uma corrida onde a Mercedes competiu o tempo inteiro, né? A gente lembra do Hamilton, ele fez a pole position, ele foi ao pódio aquela corrida, né? Então tem um histórico muito bom da Mercedes aí em Austin, e acho que as características do W12 também representam uma boa chance da Mercedes, quem sabe, vencer e virar esse jogo, né? E colocar o Hamilton de volta na liderança do campeonato em cima do Verstappen. Além de ter esse histórico muito forte, a gente tem que ver a performance recente da Mercedes, que tem sido muito boa, né? A Mercedes parece ter retomado as rédeas do campeonato, hoje parece ser a força superior, especialmente pelo jeito que performaram agora na Turquia. E a pista de Austin é uma pista bastante interessante para as características do carro, né? Uma pista marcada aí por algumas retas bem longas e tem umas variações de curvas assim, bastante interessantes. Algumas curvas mais rápidas, uns pontos mais cegos de se ver, sequências de curvas rápidas. É um circuito, para mim, um dos melhores do Hermann Tilke em termos de desenho. Acho que traz características bem marcantes. Uma pena que nem sempre rendeu inesquecíveis corridas desde que entrou no calendário, mas acho uma praça muito importante, e a praça onde a Mercedes tem uma chance aí de uma boa reabilitação, depois, é claro, de ver o Hamilton perdendo pontos valiosos na Turquia por conta daquela punição de troca de motor, e representa sim uma grande oportunidade deles voltarem ao topo. Meu segundo motivo que eu vou apontar é o bom histórico de Max Verstappen, né? Por mais que a gente saiba aí, porque a gente tem essa previsão, né, de que a Mercedes vá ser a força dominante em Austin. Além da Red Bull não ser um carro ruim, é um carro muito bom, por boa parte do campeonato foi o carro dominante, então obviamente não dá para esperar que eles fiquem tão atrás da Mercedes assim. Outro fator interessante é o histórico de boas corridas do Max Verstappen em Austin. Aí a gente pode lembrar de duas ocasiões, uma em 2017, né, que é uma corrida que ele larga do fim do grid, escala o pelotão a prova inteira, e na última volta ele ultrapassa o Kimi Raikkonen, porém ele toma uma punição de 5 segundos porque ele utilizou um trecho de fora da pista para fazer a ultrapassagem, perdeu aquele pódio. Foi uma cena inclusive bem cômica, né, que o Verstappen ele já estava na sala do pódio quando os comissários aparecem junto do Kimi avisando da punição, ele perdeu um pódio. Aquela fase do Verstappen bastante interessante, onde ele sempre sofria várias punições, ele estava cercado de pressão naquela época, e foi uma grande performance apesar desse revés no finzinho que tirou um pódio certeiro. E também é importante a gente lembrar 2018, que foi uma corrida que o Verstappen também largou das últimas posições, chegou em segundo, né? Acertou muito bem na estratégia, também andou muito bem a corrida inteira na hora de escalar o pelotão, surgiu à frente do Hamilton, que era o pole position, e fez uma defesa incrível do Hamilton nas últimas voltas. O Hamilton que, com o segundo lugar naquela corrida, se tornaria pentacampeão mundial. Isso não aconteceu naquela corrida, né? Eventualmente, como o Verstappen ficou em segundo e o Hamilton em terceiro, a definição do título foi adiada para o GP do México, que aconteceu uma semana depois. Mas o meu ponto é, o Verstappen tem um bom histórico em Austin, então a gente não pode subestimá-lo, não pode achar que a Mercedes já tem uma vitória garantida ou coisa assim. Bom, terceiro aspecto que eu vou falar é o asfalto e as zebras de Austin, que estão levantando bastante polêmica. Bom, basicamente desde que a Indy correu em Austin pela única vez lá em 2019,
A gente sentiu bastante reclamação posterior a isso dos pilotos, especialmente os da Fórmula 1, sobre a quantidade de ondulações na pista, né? Então o asfalto parece que ele ficou muito mais ondulado, é algo que eles não estão tão acostumados, né? Na Europa é um tipo de asfalto muito diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, então várias pistas de rua dos Estados Unidos, ou até circuitos permanentes mesmo, como o Sebring em Laguna Seca, tem ondulações que são muito diferentes do que pilotos na Europa estão acostumados. E mais recentemente a gente precisa lembrar também da corrida da MotoGP, né, que foram corridas... a corrida em si, ela correu muito bem, mas a gente teve um acidente gravíssimo na Moto3 e foi um fim de semana marcado por muitas críticas ao asfalto de Austin, que era um asfalto ondulado demais para uma corrida de moto. Ameaças de boicote, né, os próprios pilotos já declararam, né, os da MotoGP, que se não tiver uma reforma boa nesse circuito para o ano que vem, eles provavelmente não vão correr lá. Isso vai ser muito interessante, né, na Fórmula 1, ver de como isso se resulta nos desgastes dos pneus, nas estratégias, o como que isso pode alterar. As zebras do circuito também são bastante interessantes. A gente precisa lembrar que em 2019 o Vettel ele abandonou depois de passar por cima de uma zebra que simplesmente quebrou a suspensão dele, né? Ele passou com muita violência em cima dessa zebra e teve um abandono. Então acho que é um fator interessante porque é um elemento legal para essa corrida, né? De como os caras vão ter que tomar mais cuidado a respeito das zebras, cuidado a respeito do asfalto, a respeito do gerenciamento de pneus, de como eles vão fazer os pneus se comportar numa janela de tempo maior. Tudo isso é bastante interessante e vale a pena, é claro, a gente ficar de olho. Quarto efeito interessante, público, Drive to Survive. A Fórmula 1 sempre teve um problema muito grande de consolidação nos Estados Unidos, né? Acho que mais ou menos desde que saiu de Watkins Glen ali no fim dos anos 70, a Fórmula 1 sempre buscou praças diferentes, então circuitos de rua, toda aquela coisa, e nunca meio que emplacou, né? Até a visita, né, a Indianápolis, aquele período de 8 anos mais ou menos que eles correram por Indianápolis, não foi um maior sucesso, especialmente porque teve o Windgate e tudo mais, aquilo prejudicou um pouco a popularidade da Fórmula 1, mas parecem ter acertado bem com Austin, né? Já é uma corrida que vai fazer quase 10 anos, desde que foi introduzida, e por mais que em alguns anos tiveram alguns problemas de público mesmo, né? O público foi mais presente, teve uma edição, acho que foi 2016, que bateu o recorde de público porque teve um show, se eu não me engano, da Taylor Swift no sábado, enfim. Por mais que tenha essa dificuldade de público, o Drive to Survive tem ajudado bastante a popularizar a Fórmula 1 nos Estados Unidos, né? Então é uma série que realmente tem aumentado os índices de audiência do público americano, então vai ser interessante ver o comportamento deles, né, para esse fim de semana, né, já que não tem todo esse histórico assim de serem os grandes amantes da Fórmula 1, mas agora parecem mais engajados, acharam um público maior, então acho que o comportamento do público é bastante interessante para a gente ver como a Fórmula 1 tem crescido e tem expandido os seus horizontes em termos de público consumidor, especialmente os Estados Unidos, que é um alvo que eles sempre desejaram ter e parece que finalmente estão tendo. Meu quinto e último fator, Daniel Ricciardo estará inspirado em Austin. Por que eu levanto essa questão? É porque como o Ricciardo ganhou aí o GP da Itália, ele foi premiado pela McLaren, né? Ele vai poder dar umas voltas no carro de NASCAR do Dale Earnhardt, né? Que é um dos maiores pilotos da história da NASCAR, né? De 2021, inclusive, é o ano que marca 20 anos, né, da morte dele, né? Foi uma das grandes tragédias da história do automobilismo, mas é um dos caras mais lendários da história do esporte a motor americano, o Dale Earnhardt. O Ricardo, ele usa o número 3 por causa do Dale, e ele vai ter uma oportunidade aí de guiar o carro dele também nesse fim de semana em exibição, e vai ser interessante. Será que isso vale de uma motivação extra para o Ricardo? A performance dele na Turquia foi bastante ruim, e agora está num status do campeonato onde a McLaren precisa que ele pontue, já que a Ferrari se aproxima cada vez mais, mesmo com a gente enxergando a McLaren meio consolidada como terceira força, há um risco deles perderem esse posto por conta, é claro, da dupla fortíssima da Ferrari, que soma mais pontos com mais consistência do que a da McLaren, que tem um melhor carro, que já ganhou corrida, já fez pole, mas mesmo assim só tem 7,5 pontos de dianteira. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço, é claro, pela audiência de sempre. Não se esqueçam de acompanhar toda a nossa cobertura do GP dos Estados Unidos, lá no site grandepremio.com.br, aqui também no YouTube, vai ter aí várias edições do briefing, GP às 10, muita análise, enfim, revejam também o Paddock GP, enfim, uma cobertura ampla em todas as nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos acompanhem nesse fim de semana e um bom fim de semana de corridas para todos. É isso aí, galera, muito obrigado pela audiência, até mais.